Olá a todos. Bem-vindos. Hoje vamos apresentar o Hypercycle para qualquer pessoa nova que queira saber como pode participar. Temos algumas informações sobre as células ANF entrando em operação e como você pode participar do programa C8, se ainda não estiver. Temos uma atualização da equipe HyperPG. Em relação ao HMS e a Tranche 1, teremos Rei se juntando a nós, que fornecerá algumas atualizações, e talvez tenhamos mais 2 pessoas se juntando a nós, dependendo de outros compromissos. Então, vou começar. O que é o Hypercycle? É uma blockchain segura e eficiente de camada 0++. É legível, possibilitando a internet da inteligência artificial. São transações e comunicações máquina a máquina P2P sem dependências de terceiros, resultando em maior inteligência ou novas fontes de receita para cada inteligência artificial, sem exceção. Também está disponível para cada humano, sem exceção, para participação. Você pode ser um proprietário de uma fábrica de nós, que é representada na cadeia Ethereum, e pode fazer parceria com operadores para implantação de inteligência artificial e receita de comércio computacional. Ou pode implantar sua própria inteligência artificial para obter maior inteligência ou novas fontes de receita. A fábrica de nós tem um mecanismo de geração de riqueza por meio de prova de trabalho. Ela produz 1024 nós ao longo de um período estimado de 6 a 8 anos. Se você quiser saber mais, vá até os artigos, leia o Guia Hyper. Você também pode agendar uma reunião para obter mais informações, e o agendamento está no nosso site hypercycle.ai. Recentemente, expandimos para a cadeia base. Lá, temos o invólucro avançado de fábrica de nós. As vendas agora estão ativas, e se você comprar o ANF hoje, isso lhe dará participação no C8. A inteligência artificial pode fazer o mesmo que a fábrica de nós, mas, além disso, também tem a capacidade de produzir e distribuir produtos de software. Então, se você colocar um produto de software no ANF, novamente por meio dessa prova de trabalho ao longo do tempo, ele produzirá as licenças de software. No C8, você realmente obterá os produtos de software lançados no C8 sem custo adicional. Portanto, se você comprar a taxa hoje, você receberá quaisquer produtos de software C8 que poderá reivindicar sem custo adicional. E se você estiver interessado em MET, vá até a seção de artigos. Também temos PNED. Eles podem ser comprados em nodemarket.io do distribuidor oficial Nodeming.f, e as taxas elegíveis para C8 podem ser facilmente distinguidas, pois são o grande tick com elegibilidade para C8. Finalmente, se você quiser ser um operador ou um educador para nós na internet da inteligência artificial, visite hypercycle.ai e preencha o formulário de contato. Ei, hey, como você está? Estou ótimo. Como você está? Estou ótimo. Sim. Excelente. Estava apenas dando todas as informações pertinentes para aqueles que são novos se juntarem a nós. Vamos dar um momento a Rei enquanto ele se prepara. Sei que ele tem algumas atualizações curtas. Sim, eu tenho. Sim, eu tenho. Estou aqui. Como vocês estão? Vocês me ouvem? Ok. Sim, ouvimos você bem. Incrível. Ok, então, um lembrete para aqueles que configuraram uma fábrica de nós antes do snapshot em 24 de maio de 2025 este ano. Você é elegível para a participação total no C8, incluindo todos os produtos de software no C8. Se você ainda não fez, então reivindique seu ANF, pois o AF estará disponível em breve. Mais de 90% dos ANF já foram reivindicados e distribuídos. Lembrete, o C8 está vinculado ao endereço da carteira. Para garantir o benefício total do C8, mantenha na carteira qualificada. Se isso não for uma opção devido a uma carteira comprometida, por favor, abra um ticket de suporte para que possamos analisar e ajudar. Só para deixar claro, sua qualificação para o C8 vem do endereço da sua carteira. Então, certifique-se de manter esses ativos na carteira que estava no snapshot que recebeu o ANI. Ok. Obrigado, Rei. Agora vou passar para a próxima parte. Como eu disse, temos uma atualização do HyperPG. Eles divulgaram uma declaração para todos vocês.
Eles gostariam de começar dizendo que a equipe de engenharia tem conduzido testes rigorosos do Serviço de Gerenciamento IPRPG para garantir sua confiabilidade e desempenho. Construído na pilha de software Hypercycle, ele demonstra as capacidades práticas do Hypercycle e visa inspirar inovadores e empreendedores a construir mercados semelhantes com o software Hypers, tudo isso enquanto fornece valor significativo para nossa comunidade. Embora seja um projeto em estágio inicial, estamos comprometidos em entregar um serviço de alta qualidade que realmente mostre o potencial da plataforma. Estamos felizes em informar que, se você foi previamente marcado como inelegível para a Tranche 1, seu status agora foi atualizado manualmente e você está incluído. E eles continuam dizendo que, se você acredita que deveria ser elegível, mas não vê seu status refletido, entre em contato com a equipe de suporte. Estamos aqui para ajudar. Eles gostariam de continuar dizendo, além disso, estamos animados em anunciar que a ação de assinatura que permite que sua carteira atribua o endereço IPRPG para o modo gerente na gestão Office está agora em sua fase final de garantia de qualidade com suporte de back-end para o preenchimento da fábrica de nosing, testes de produção. Antecipamos que os primeiros usuários da Tranche 1 terão acesso ao serviço esta semana. Então, sei que muitas pessoas ficarão muito felizes com isso. Para os proprietários de fábricas de nós na Tranche 1 cujos nós estão atualmente exibindo um status de morto, você será priorizado para acesso à ação de assinatura que iniciará o processo de preenchimento e começará oficialmente sua assinatura. Então, se você é um dos nós infelizes que atualmente não está funcionando, o HMS vai retomar isso o mais rápido possível. E finalmente, eles dizem que após isso, nós progressivamente liberaremos o acesso a todos os participantes da Tranche 1. Uma vez que a assinatura do HMS estiver disponível para todos na Tranche 1, a geração de receita começará. Obrigado pelo seu apoio contínuo e paciência enquanto trabalhamos para entregar uma plataforma robusta e inovadora. E eu vou continuar dizendo uma coisa que descobri quando falei com eles é que, se você, como eu, tem várias fábricas de nós naquele endereço de carteira e tem algumas lá que você não assinou para o HTS. Você está com sorte porque o HMS é determinado pelo endereço da carteira. Então, na verdade, todas as fábricas de nós na sua carteira qualificada serão elegíveis para a Tranche 1. Então, você pode ativá-las todas no HMS quando assinar. E para aqueles que se juntaram a nós recentemente, acho que tivemos 40 fábricas de nós configuradas este mês. A Tranche 2 seguirá a Tranche 1. Então, você também poderá participar. E a assinatura da Tranche 2 será disponibilizada após a Tranche 1. E, obviamente, para todos que têm um invólucro avançado de fábrica de nós, seja que já o tenham reivindicado ou que continuem a comprar em nodemarket.io, a Tranche 2 também será elegível. Então, isso incluirá os ANFs na Tranche 2. Vou passar para você, Rei, para suas atualizações. Sim. Então, estou ouvindo coisas realmente boas do back-end sobre o HMS. Estou realmente animado para compartilhar com todos vocês. Ouvindo coisas boas sobre nossos testes e que há. Então, isso nos leva a começar a ver mais guias em vídeo. Você vai começar a ver mais demonstrações. Você vai começar a ver mais coisas em ação agora, à medida que começamos a girar essas rodas e realmente começamos a ganhar tração. Estamos entrando na fase de lançamento agora. Então, você verá guias em vídeo, demonstrações utilizáveis, e nosso primeiro lançamento de vídeo após a assinatura da Tranche 1 do HMS está chegando muito em breve. Acabei de finalizar um vídeo sobre o Hypercycle Explorer. Você deve ver isso na quarta-feira. E há algumas curiosidades e informações legais lá para vocês. E algumas investigações mais profundas também para alguns de vocês, pessoas mais técnicas, que gostam de ver o que está acontecendo na blockchain e estão curiosas sobre o que está rodando, onde está rodando, etc. Também nossa atualização do Programa de Educação 88.88. Este programa de educação é sobre remover barreiras para a participação no ecossistema Hypercycle. Seja você um desenvolvedor, um empreendedor ou apenas curioso, é sobre democratizar o acesso à execução de nós e construção de serviços de uma maneira prática, acionável e aberta a um grupo muito mais amplo do que era anteriormente possível. Então, com
Com o HMS em movimento e as ferramentas próximas de onde precisam estar, estamos mudando para o modo de lançamento. O primeiro vídeo será lançado após o lançamento da assinatura da Tranche 1 do HMS. Formatos mais longos, como as trilhas de 8 dias e 8 semanas, estão em planejamento. Mais sobre isso em breve. Obrigado, Rei. Vou passar para Toufi. Como você está? Não consigo ouvi-lo. Não sei se seus alto-falantes. Oh, eu tinha que desmutar. Desculpe-me. Sim, estou ótimo. Sim, já passamos pela parte do como você está no começo. Ainda estou bem. Estou bem. Sim. Não, isso é excelente. Ótimo estar aqui e bom ver o progresso. Ok. Eu tenho algumas perguntas da comunidade. Devo começar com elas ou há algo que você gostaria de abordar primeiro? Não. Por que você não começa com as perguntas primeiro e quantas perguntas você tem? Não muitas. Temos 2 que foram enviadas para mim. Vou dar uma olhada no Telegram porque estou. Sim, vamos passar por essas e depois posso contar algumas coisas legais. Ótimo. A primeira é técnica. Os ciclos R5 TOVI PARF64 e as tecnologias de camada 0++ são atualmente compatíveis com HSTP e HSML para aplicações web espaciais. Sim, tudo que existe é literalmente compatível com qualquer coisa que o TCP alcance. Então, se as pessoas quiserem construir algo que não seja TCP/IP, isso pode ser feito, mas requer trabalho. Mas até agora, 99,9999% aceitam TCP. Então, sim. Por quê? O que você está pensando? De onde veio essa pergunta? Porque estou intrigado. Diga-me o que está acontecendo. Na verdade, veio de uma discussão no chat do Telegram. Acho que eles acabaram de levantar a mão. Vou convidá-los para falar e eles podem dizer, mas caso contrário, eu preencho em um momento. Mas sim, veio de uma discussão no Telegram. Na verdade, há algumas coisas legais que alguns proprietários de nós estão fazendo com parcelas de bitmap e buscando desenvolver objetivos com isso. Então, eles estão, obviamente, em algumas outras comunidades estão buscando tirar proveito da interoperabilidade da rede. E foi daí que veio a pergunta. Não sou tão tecnicamente experiente, então não sei onde isso se encaixa nos planos deles. Mas posso, se eles não subirem, posso entrar em contato com eles e obter mais informações. Mas sim, você leu aquela discussão, Rei? Acho que sim, não foi? Você poderia esclarecer um pouco mais sobre isso? Sim, foi uma ótima discussão. Adoro quando a comunidade mergulha no que vão fazer com o que está sendo construído pela Hypercycle e a base que a Hypercycle está dando a eles. E acho que o que eles estão descobrindo é o quão flexível é a Hypercycle, certo? Ela permite que você participe de uma economia de criação de riqueza e permite que você faça isso com uma tecnologia que deixa você construir quase qualquer coisa, certo? Não estamos atrapalhando o que você quer fazer. Estamos apenas tornando possível para você participar, ter uma economia global, participar de algo que é descentralizado e bem distribuído e realmente fazer o que você quiser. Quero dizer, a tecnologia em si é projetada para você entrar e ser capaz de usar a lógica de muitas linguagens por aí, não apenas Python ou C, mas praticamente qualquer coisa que você possa colocar em uma imagem e executar. Você pode desenvolver seu software e criar suas soluções. E acho que as pessoas estão começando a perceber isso. E com o C8 e o Amifier e os pacotes de software que estão saindo, eles vão ficar impressionados com o quanto de flexibilidade e empoderamento estão recebendo desta equipe para construir, criar e oferecer o que querem fazer. Então, isso é. Então, se você pensar em qualquer negócio que esteja no espaço da inteligência artificial e queira conectar os ciclos e de alguma forma, é como se você tivesse essa equação e conseguisse esse multiplicador no seu negócio, e as pessoas gostam disso. Quero dizer, há alguns aspectos nossos que podem ser aditivos primeiro. As pessoas gostam de ver os componentes aditivos para depois permitir a multiplicação. Mas, essencialmente, somos multiplicadores e eu destaco isso porque a maneira como trabalhamos com esse multiplicador,
Por exemplo, se você tem um negativo, acaba obtendo um negativo multiplicado. Então, se você multiplicar qualquer negativo com um número positivo, acaba obtendo um número negativo maior. Então, é bom que tenhamos muitas pessoas positivas, e você notaria que tentamos continuar sendo positivos com muitas pessoas ao redor e continuar multiplicando-as. Mas quando você vê aquele 1% ou 0,1% que entra em algo negativo, acabamos multiplicando-os também, e eles acabam indo muito para baixo. É tão bom ser um multiplicador e estar em um lugar onde temos cerca de 1.500 entidades agora que possuem. Quando digo entidades, pode ser um indivíduo, pode ser um negócio, como muitas pessoas aqui na chamada. Então, cada uma dessas entidades está realmente produzindo nós, como Anthony estava dizendo. Isso permite que outros fornecedores de software coloquem nessa enclosure a mesma metodologia para que possam ter distribuição de seu software e permitir que você produza e use seu software com certificação criptográfica adequada, em vez de certificação humana. Você basicamente, quando vê muito software que foi adicionado ao C8, perceberá que poder isso está dando a você. Eu vou te contar sobre um que está chegando. Isso é algo que eu queria te contar que está vindo após o Infier, e é efetivamente a internet da inteligência artificial. A busca de IA inteligência artificial também estará chegando, assim como o Quantum, tudo isso está chegando. E é super empolgante porque a equipe que está construindo isso está ansiosa para conectar isso. E quando eles estão vendendo a licença por mais de, você sabe, $29, e você tem a capacidade de produzir 1.024 dessas licenças, isso é um grande negócio. Então, é super legal ver esse tipo de coisa. E é como se algumas pessoas se lembrassem, não há nenhum componente que você dependa, exceto o nó para conectar você à internet da inteligência artificial. É meio que, se você tem conexão agora como humano à internet ao configurar sua rede, porque se sua rede não estiver configurada, você não tem acesso à internet. Você configura sua rede ligando para seu provedor de internet ou algo assim. Talvez eles cobrem uma vez por mês, ou como quer que cobrem. Cada um de vocês é como provedor de serviços de internet para essa internet da inteligência artificial, certo? Então, as pessoas que se conectam com você estão conectadas. Elas são imparáveis. Os componentes adicionados não são componentes que eles dependem para conectar. Então, há alguns outros componentes que entram mais tarde que podem fornecer a você um acelerador, como a busca, por exemplo, que se acredita aumentar a capacidade do seu nó de ganhar inteligência mais rápido e receita mais rápida, porque se você consegue encontrar mais pessoas, você recebe recomendações desse motor e assim por diante. Então, sim, muitas coisas legais. E estou notando muitas coisas legais acontecendo com a academia, e temos muitas coisas ótimas para anunciar sobre a academia, como para aqueles que sintonizaram alguns espaços X atrás. Mencionamos muitas universidades que estariam executando as fábricas de nós. Há muito mais vindo disso para esclarecer, eles não estão assumindo o sistema de educação que temos. Se alguma coisa, eles provavelmente podem amplificar isso também. Mas o que eles concordaram é executar a fábrica de nós para que possam produzir nós, e isso é um grande testemunho de muitas das coisas legais que estamos fazendo. Obrigado, Toufi. Vejo que Kezia está no palco. Acredito que eles foram quem perguntou a primeira pergunta. Isso foi respondido? Você gostaria de esclarecer mais sobre sua pergunta? Obrigado, Anton. Oi, Toufi. Oi, todos. Amo o trabalho que vocês estão fazendo. A pergunta era realmente sobre os protocolos web espaciais que foram ratificados pela lei por volta dessa época no último ano, que parecem abrir um leque de casos de uso realmente interessantes. Quero dizer, eles falam não apenas da internet da inteligência artificial, mas essencialmente da internet de tudo, que conectará espaços físicos a digitais. E estamos apenas super interessados no que está acontecendo e a pergunta era realmente sobre se o que estamos fazendo na Hypercycle está alinhado com a web espacial e se nós poderiam fazer parte desse ecossistema. Certo. Então, o investimento subsequente que estávamos fazendo até agora, comprometemos $8 milhões de investimento na internet da inteligência artificial. A Hypercycle está fazendo até 12 milhões. Dependendo de alguns dos acordos que ainda não posso revelar até a data de fechamento, 19 de setembro. Enormes acordos, como se você pensar, de qualquer forma,
há considerações nossas em investir em algumas dessas startups que estão realmente enviando hardware para o espaço participando dessa rede. Então, sim, analisamos isso publicamente há cerca de 18 meses. O momento não era necessariamente o melhor. Agora, parece que é um momento muito melhor, e essas coisas são super bonitas porque, se você está rodando em um hardware no espaço, ele obtém energia solar. É como se continuasse funcionando perpetuamente até que esse hardware se torne quase obsoleto, e nesse ponto, para a internet da inteligência artificial, ele continuará fazendo algum trabalho necessário, pode ser retransmissão, roteamento, pode fazer todo tipo de coisa. Então sim, são tempos bastante empolgantes. Qualquer pessoa interessada nisso, se você está de alguma forma nesse negócio e quer se aprofundar, adoraríamos colaborar, e por favor, peça a um dos caras para me enviar uma mensagem direta. Isso é super empolgante porque saber que você vai ter algumas milhares de fábricas de nós no espaço é uma boa sensação, porque elas são acessíveis de qualquer lugar e é algo inevitável. Mesmo que não acabemos investindo nessa empresa, eles querem fazer isso de qualquer jeito. Então, seria bom se conseguíssemos esse investimento, porque nos coloquem uma posição muito boa com eles, da mesma forma que temos agora com a HyperPG. Como você sabe, fomos os principais investidores na HyperPG e fizemos com a HyperAI-Box. Então, sim, é muito estratégico para nós, e adoraríamos colaborar com as pessoas. Obrigado e obrigado, Kai, pela pergunta. Vejo que você tem seu PFP como a baleia Hypercycle. Só um pouco de curiosidade, essa foi uma coleção que acredito que você criou no início, ou muito pouco depois do TGE, uma coleção de NFTs. Foi para a Cryptopia? Isso está correto? Sim, foi para celebrar a relação entre Cryptopia e Hypercycle na época. Então, sim, eu continuo usando porque ainda estou tão investido quanto estava naquela época, ainda tão confiante no projeto quanto estava naquela época. E com o passar do tempo, acho que a empolgação só cresceu. Então, ansioso pela próxima etapa. Obrigado. Ansioso por tê-lo conosco. É graças a você e sua comunidade, junto com muitas outras comunidades. Não estou desconsiderando ninguém aqui, mas percorremos um longo caminho. Então, sim, estamos realmente gratos por cada um de vocês. Vocês estão amplificando todos nós verdadeiramente. Isso é um efeito de rede, e estamos felizes por tê-lo e obrigado pela pergunta. Vejo Cruising Encryptos no palco. Estava apenas rolando pelo Telegram. Algumas perguntas chegaram, mas 2 são suas. Então, como você está aqui, por favor, vá em frente e pergunte-as, se quiser. Tudo bem. Boa tarde. Olá, todos. Olá, Toufi. Só com o lançamento quase chegando do Compute, estamos nos aproximando e todos estão ficando empolgados. Pensei em fazer uma pergunta que a maioria das pessoas pode ter em mente. São 2 partes. A primeira parte é quais áreas ou verticais você vê com maior necessidade ou demanda por Compute, e a segunda parte é qual você vê como a melhor área possível dessas para a receita no curto prazo. Essas são perguntas muito boas, e quero dizer a vocês com antecedência que todos vocês me ouviram e às vezes me parabenizaram, às vezes me criticaram por como, quando estou super otimista sabendo a resposta, eu falo com muita confiança. Tenho que dizer que não sei exatamente a resposta ainda, mas estamos trabalhando dia e noite para descobrir qual será. E até agora, todas as indicações parecem ir na direção de que será muito mais plano e espalhado, apesar do fato de que o LLM ocupou uma grande parte, e é por isso que digo o que acabei de dizer, porque, se você pensar sobre isso, da perspectiva do nó, está dando a cada inteligência artificial acesso a muitas outras IAs. Então, se fosse uma vertical específica que todas as outras IAs conhecem a mesma estrutura categórica de conhecimento ou computador ou qualquer coisa, é provável que elas precisem de outras. Então, eu posso estar errado quando digo que é provável que às vezes, se você disser que não é verdade, se você entrar no setor farmacêutico, por exemplo, que eles precisam apenas de farmacêuticos 99% de todas as suas perguntas e respostas uns para os outros. Eu realmente acho que, como comunidade, ficamos felizes em receber clientes de cada indústria,
Por que realmente podemos adicionar esse valor para que sua inteligência artificial tenha acesso a muitas outras IAs para ficar mais inteligente ou para ganhar dinheiro com sua inteligência artificial? Mas para saber a resposta para a sua pergunta, cara, eu realmente gostaria que soubéssemos a resposta para ambas as perguntas. Porque se descobrirmos que, digamos, a indústria farmacêutica, estou apenas dando um exemplo. Não é que eu tenha alguma atração pela indústria farmacêutica, mas digamos que a indústria farmacêutica, em 2 anos a partir de agora, descobrirmos que os farmacêuticos estão tão famintos por obter inteligência. O que isso significa? Isso significa que eles são gastadores. Lembre-se de que há o gastador, há o recebedor, o que também significa que, se eles fossem comprar seu nó ou alugar seu nó, eles podem vir e dizer, vou alugar o nó que você produziu. Você sabe como produz 1024 nós. Então, digamos que eles venham e digam, vou alugar 2 nós de você porque preciso testá-los. Então, eles alugam 4 nós, e digamos que alugam 10.000 nós de você. Quando digo alugar, é mais como se eles descobrissem algum modelo com você ou com o pool que está pegando muitos nós ou qualquer coisa. Eles estão usando-os para conectar a cada inteligência artificial. Então, essa inteligência artificial fica mais inteligente. Ok? Eles não estão planejando vender inteligência. Então, esses nós não estão gerando zero de receita para eles, mas ainda assim compram de você. Por quê? Porque querem que sua inteligência artificial fique mais inteligente. Essa é a vida que estamos vivendo, certo? Então, essa vertical existe. Se soubermos, se descobrirmos em anos que será mais alta, gostaríamos de direcionar para eles agora, porque isso trará muita demanda para qualquer um de vocês executar quase qualquer inteligência artificial, e eles vão continuar comprando essa inteligência artificial, qualquer novo algoritmo, qualquer nova metodologia e assim por diante. É apenas essa demanda de inteligências que surgem. Então, isso é, sim, continuaremos pensando nessas duas perguntas. Por favor, continue fazendo perguntas muito boas como essa. Isso é realmente empoderador. Este espaço até agora foi o melhor espaço de todos, e todos foram ótimos. Então, sim. Sim, foi mais para preparar as pessoas que estão tão empolgadas com o desenvolvimento de objetivos e coisas na rede. Eu realmente não estava tentando fazer você vazar nada. Eu estava apenas tentando obter uma visão para que as pessoas meio que entendam as possibilidades do que poderia ser desenvolvido no curto prazo. Certo? Sim, quero dizer, posso te dizer isso, se você está falando, por exemplo, com qualquer pessoa em qualquer lugar que já está executando alguma inteligência artificial por qualquer motivo. Se eles estão no controle do dinheiro que ganham com essa inteligência artificial ou quanta inteligência a mais essa inteligência artificial vai obter, é provável que eles sintam que querem conectar seus nós que você produz. Lembre-se de que eu não posso produzir nós. Preciso usar fábricas de nós para produzi-los. Então, se eles alugarem seus nós ou comprarem seus nós ou alugarem, qualquer que seja o modelo que eles descubram, acho que esses são alvos muito bons. Como, se você me perguntar quais alvos, qualquer um que esteja no controle de sua inteligência artificial se beneficiará ao conectar os nós. Então, agora, se você me perguntar como fazer a pergunta para eles, o que sua inteligência artificial está vendendo, conectar o nó vai exigir alguma configuração, é por isso que sempre dizemos operador, porque exige alguma configuração. Isso é semelhante a se você tem a analogia da internet para humanos, e digamos, você tem uma empresa de consultoria e dá a eles a internet para que eles possam ganhar mais dinheiro ou ficar mais inteligentes. Então, se eles vão ganhar mais dinheiro, não querem ir e configurar sua lista de preços e o menu, dizer que se você contratar um advogado e contador, você sabe, se você chegar ao advogado XYZ por, você sabe, $800. Este é outro advogado por $600. Da mesma forma, se alguém tem uma inteligência artificial, quanto você está disposto a vender? Este é 50 centavos. Este é $1. O que for? Essa configuração é necessária. Agora, quem faz isso são os operadores, como se eles realmente não precisassem se preocupar com essas coisas. É apenas como, coloque os operadores para configurar essas coisas e veja o que acontece depois.
Se o que acontece depois é que eles percebem que sua inteligência artificial está ganhando mais dinheiro para eles, eles não vão reclamar. Mas é aditivo. Isso é o que quis dizer no início desta chamada. Eu disse como eles testam você. Eles veem se é aditivo? É mais? E se for mais, ok, ótimo. Agora, vamos conectar todos eles e ver o que acontece. E é quando o efeito multiplicador começará a funcionar. Então, essencialmente, a API da internet da inteligência artificial ou, mais precisamente, as conexões. Se você ligar para o provedor de serviços de internet agora para que eles venham e instalem internet na sua casa ou lhe deem um celular para que você esteja conectado à internet como humano. Então, a internet do IA humano, todos sabemos que existiu por algum tempo. E agora a internet da inteligência artificial está começando a existir. Quando falávamos sobre isso há 2, 3 anos, as pessoas riam, mas agora todos aqui sabem que até o Google está participando, o MIT do mundo, a Microsoft, quero dizer, você nomeia. Então, está se tornando cada vez mais realidade, e quando esses agentes precisam ter acesso a essa internet, se você ligar para o Google, eles lhe dão acesso ao intranet deles, e eles admitem, eles têm algumas pessoas incríveis lá, como você sabe. Estivemos conversando com muitas pessoas boas lá, também falamos com a Microsoft, mesma coisa, não há ninguém no Google que diria que pode lhe dar acesso à inteligência artificial na Microsoft, por exemplo, ou na Tencent ou em outros lugares do mundo. Mas se eles falarem com qualquer um de vocês, diriam, ei, você pode conectar seus nós, é como, sim, porque as fábricas de nós que eles têm executado por cerca de 20 meses agora. Estamos em produção há 20 meses. Eles têm feito trabalho para produzir nós, e alguém que não sabe muito sobre isso ou chega a uma resposta rápida na mente, e alguns deles, são engenheiros incríveis, diriam, ei, por que tem que esperar 20 meses? Posso apenas, é um software, posso apenas conectá-lo, ligar e tenho acesso. Claro que você pode. Claro que você pode. Mas vamos perguntar ao marciano quem vai conectar o seu, e eu digo marciano de novo. É como se você conectasse uma inteligência artificial que não sabe, tudo mais é igual, e acho que cobre isso no último chassi. Tudo mais é igual, mas há um nó que tem uma prova que está por aí há 20 meses. Qual você acha que esse novo? Então, A e B, e então C entra na rede. Agora A e B tem tudo exatamente igual, mas A está na rede há, digamos, 20 meses, tem provas a cada 15 segundos, provas criptográficas imutáveis, irrefutáveis. Não é que eles as criaram do nada, eles estiveram por aí, e você não pode reverter o tempo, aquele novo nó que veio a existir não pode voltar no tempo e produzir essas provas. Lembre-se de que dissemos que tudo mais é igual. Todos sabemos que a vencerá. Se você perguntar ao Google, se perguntar ao governo chinês, ao governo dos Estados Unidos, a qualquer pessoa em qualquer lugar no universo inteiro, a vencerá, novamente dizendo que tudo mais é igual. Isso é o quão poderoso tem sido essa produção de nós. E nisso, estou te dando apenas um pouquinho do porquê. Se eu te contar todas as razões, muitas pessoas acabarão vazando, e as pessoas começarão a fazer cópias disso, e não há razão para dar isso, exceto quando você começa a experimentar e sentir a bondade neles, como estivemos por aí por esses 20 meses. E você sente que já faz parte de uma rede que tem esse valor adicionado que nenhuma força no mundo pode realmente voltar no tempo e substituir e obter algo melhor. E se alguém quiser me desafiar e dizer, sim, eu posso criar algo melhor, com certeza você pode até, tipo, comprar uma arma e apontar para a cabeça, pronto, estou morto. Isso não deveria ser o objetivo. O objetivo deveria ser que este A e B, A é melhor que B. Essa é a realidade objetiva. E quando dizemos que estamos aqui para trabalhar com todos para amplificar por todos e adicionar valor a todos, estamos construindo uma tecnologia que é verdadeiramente valiosa e funciona autonomamente e continua a crescer. Bem, isso me faz esperar pelo futuro e pelo que está por vir com intriga. Então, obrigado. Obrigado. Obrigado, Cruising on Crypto, e obrigado, Toufi. Recebemos uma pergunta pelo Telegram, e é em relação à HyperY do ponto de vista, quais são alguns dos benefícios que a YMCA está obtendo ao trabalhar com a Hypercycle,
Ou seja, são benefícios de eficiência, benefícios de economia? Então, eles estão meio que procurando por esse lado das coisas em relação a HyperY. Sim, quero dizer, é tudo isso, mais a capacidade de dar acesso a 65 milhões de pessoas ao que há de mais recente e melhor em inteligência artificial sem que ninguém fique preso a um único fornecedor, enquanto eles estão obtendo um lugar que continua a evoluir por si só e levando muitas pessoas a fazerem ele evoluir. Então, um dos aspectos que a HyperY proporciona a muitos de vocês, na verdade, e a muitas pessoas em todos os lugares, é, digamos, alguém que é um operador de nó ou alguém que está construindo algumas aplicações e quer que algumas pessoas usem sem necessariamente cobrar dessas pessoas inicialmente. Você sabe, como não importa o que você está construindo, você precisa de algumas pessoas primeiro, então você vem com alguma oferta para a HyperY. A HyperY é, lembre-se, a HyperY é um negócio. Somos fornecedores para a HyperY do ponto de vista da tecnologia, mas pode haver outras empresas de tecnologia que estão chegando, que anunciaremos muito em breve, grandes e pequenas. Mas os beneficiários são todos os 65 milhões de pessoas da YMCA. 65 milhões é um número grande, como todos vocês sabem. É mais do que a maioria dos países, então, sim, efetivamente, você teria a capacidade de construir uma HyperY e conectá-la lá e adicionar, digamos, você quer fornecer algum processamento de imagem para pessoas na HyperY. Você constrói, conecta, e vai conseguir alguns usuários. Talvez não consiga nenhum usuário, mas pelo menos, se conseguir alguns usuários, e vai conseguir muitos usuários, algum dinheiro acaba entrando. Como você pode dizer, sim, vou dar para os primeiros 100 usuários de graça, mas quero monetizar mais. É uma boa oportunidade para toda a rede da Hypercycle olhar para isso dessa forma. Não estou dizendo que neste momento. Estou dizendo a evolução disso, embora neste momento seja verdadeiramente aplicável para os operadores de nós. Muitos que entraram em contato pelo site e um grande número de pessoas entraram em contato querendo ser operadores, eles ouvirão das pessoas da empresa sobre esse programa que estou mencionando, ou você pode ir e construir algum componente e conectá-lo a HyperY, e é uma opção para distribuição, para fazer as coisas. Você não precisa ser o desenvolvedor de inteligência artificial, você pode simplesmente trazer muitas IAs que foram construídas de qualquer lugar e depois conectá-las aos seus nós e colocá-las lá e ver o que acontece. É basicamente um enorme conjunto de beneficiários. E digamos que você dá os primeiros 100 de graça e quer cobrar pelo resto. Você não necessariamente cobra por usuário. O que você pode fazer é dizer, digamos, vou dar as primeiras 5 chamadas para qualquer agente de graça. O agente está chamando o seu nó, certo? Se você quiser construir tudo até o front-end para o usuário também, você tem essa capacidade também. Então, há muita flexibilidade para permitir que as pessoas adicionem muitos componentes lá. Mas estou dizendo, se você fosse construir o back-end apenas como um nó para atender todos os outros nós, você poderia fazer isso. Mas se você fizer até o front-end, isso também é uma possibilidade. Então, isso é até agora onde está a HyperY. Em algum momento, você pode dizer, ok, bem, depois disso, digamos, 5 chamadas de cada nó, preciso começar a cobrar, e então você pode configurar o que quer cobrar. Quer cobrar 50 centavos por sessão ou quer cobrar 10 centavos ou 0,01 centavo por computação para qualquer coisa que sua coisa esteja fazendo. Você sabe, novamente, aqui estou falando com o operador. Então, se você é um proprietário de nó, não um operador, e não quer, tipo, você possui a Verizon, mas não é o cara técnico que vai instalar a internet. O cara que vai instalar a internet terá que fazer essas perguntas na instalação, então eles configurariam. É um grande mercado para todos nós. E é uma sensação boa fornecer a esse mercado enorme a capacidade de ter acesso ao que há de mais recente e melhor em inteligência artificial enquanto eles economizam muito dinheiro. Eles ainda vão pagar, como nada acontece de graça no mundo, cada um vai pagar algo de alguma forma, sempre há um prêmio, e depois há um prêmio dependendo de muitos dos negócios e serviços que eles usam. Mas é uma sensação boa fornecer às pessoas algo com o qual eles podem economizar mais de 70% e obter 7 vezes melhor, você sabe. Obrigado, Toufi. Tenho mais 2 perguntas do Telegram.
mas ambas da mesma pessoa. Uma delas eu posso responder, mas vou parar que não posso. E é voltar para o tipo de quais indústrias achamos que terão bom desempenho. E eles estão perguntando qual indústria rendeu os 9.000 por dia. Então, o operador, qual indústria? Oh, sim, preciso esclarecer isso porque algumas pessoas não entenderam ou alguém me enviou uma mensagem dizendo que é como se fosse meu filho. Não é meu filho, é um garoto. Eu chamo de garoto, é maior que eu em tamanho. Mas, de qualquer forma, basicamente, um dos proprietários de nós quis configurar alguma estrutura e, em vez de ir para um pool ou qualquer coisa, eles simplesmente contrataram o garoto para começar a fazer todo tipo de coisa. Então, não é em uma indústria específica. É basicamente um negócio. Imagine alguém que está tentando construir algo semelhante ao que a Mackenzie é para humanos, mas eles querem construir para uma empresa de inteligência artificial. Eu chamo de, você sabe. Você está construindo uma empresa de inteligência artificial em vez de uma empresa de consultoria, e eles precisavam ter essas coisas configuradas, e eles meio que estimaram que isso vai exigir X quantidade de trabalho, isso vai adicionar mais valor a tudo que eles têm, e eles simplesmente contrataram esse garoto, e esse garoto começou realmente a fazer coisas ótimas. Quando eles colocam suas coisas na rede, muitas pessoas podem se beneficiar delas diretamente e indiretamente. Muitas pessoas aqui na rede, mas vamos esperar para ver o que eles vão colocar. Mas qualquer proprietário de nó tem a capacidade de obter quaisquer operadores que quiser. Agora, se alguém é apenas um operador puro, se você é um operador, você vai ganhar 9.000 dólares por dia? Posso te dizer isso com 100% de certeza que, se você é um operador de nó, haverá operadores de nós que, em algum momento no futuro, eu disse isso ao vivo em um programa não há muito tempo, talvez, e então eu disse isso talvez 18 meses atrás. Minha previsão é que a pessoa mais rica do planeta será um operador de nó. Ele não será o desenvolvedor. Pode ser como operador de nó e proprietário de nó também. Você pode ter o combo Bill Gates e Warren Buffett. Mas essa é a minha previsão. Há muitas coisas que os operadores de nós aprendem que os principais desenvolvedores de inteligência artificial no planeta hoje não sabem, como a combinação de criação de riqueza, eles não têm ideia. Eles nem estão interessados. Você pega o melhor desenvolvedor de inteligência artificial por aí, tipo, passa. Eu tenho que ir fazer outra coisa. O interesse em certo conhecimento que pode ser extremamente benéfico para o seu negócio é algo que parece que todos aqui estão interessados, mas você ficaria surpreso que o resto do mundo não está necessariamente. Como eles podem ter a capacidade cognitiva para entender, mas não têm o desejo de aprender? Isso dá uma enorme oportunidade para muitos de nós, e acho que estamos aqui para adicionar ao mundo e depois, subsequentemente, multiplicar, então acho que não é ruim. Obrigado, Toufi. A outra pergunta deles é quando o botão para divisões será ativado? Então, acho que o que você quer dizer com miscabeça são os desbloqueios. Então, pelo que sei, há nós que estão em torno ou alcançaram o 2.0. Sim, mal posso esperar por isso, cara. Esse é o melhor momento. Então, quando eu estava falando com Dan Toiver, o CEO, outro dia, ele estava pensando em como alinhar isso em algum momento, esperando que alguns outros cheguem ao estado de desbloqueio e façam algumas grandes notícias em torno disso. Então, sim, acho que isso é bastante empolgante porque significa que as fábricas de nós começam a produzir esses nós vêm a existir neste mundo. A maneira como funciona, não sei se você lembra, uma fábrica de nós produz duas fábricas de nós menores e dois nós. Quando esses dois nós têm a capacidade de receber solicitações de outros nós e executar o processamento sem qualquer interferência de qualquer humano. A fábrica de nós, que é algo que todos têm a capacidade de fazer e sempre terão, nós chamamos de nó de fronteira, onde você pode ter algum acordo com alguém em algum lugar para executar a inteligência artificial para eles. E você tem essa inteligência artificial entrando na rede de algum lugar, essa capacidade de algum lugar é benéfica, mas não é a mais empolgante. Os nós que fazem a coisa mais empolgante é que eles fazem isso autonomamente. Então, se você pensar na fábrica de nós, por exemplo, um exemplo seria que, ao ter a fábrica de nós, você pode dizer a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que pode receber quase qualquer computação e ter certeza de que seu nó será capaz de executá-la.
E como isso funciona? Isso é porque alguém na rede, digamos que é possuído por ela, produziu um nó, e então fizemos esse desbloqueio. Digamos que em 19 de setembro. Digamos que é quando eles começam a vagar por aí. Ela pega esse nó e conecta um nó. Ela conecta um parceiro do Google Cloud, digamos Google, e depois o outro na Microsoft. Não, esses dois, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, como lembre-se, esse parceiro vai pagar ao Google o que quer que utilizem do Google, mas qualquer processamento em qualquer lugar por conta própria em qualquer lugar do mundo, pode ir encontrar esse nó e pode obter qualquer computação que esse parceiro tem acesso, que é, se esse parceiro tem acesso a toda a computação do Google, e você é capaz de executar, ninguém tem a computação do Google, mas digamos 99%. Isso é uma coisa super poderosa de dizer que você tem essa capacidade. Não são muitos que podem dizer isso. As únicas pessoas que podem dizer que podem fazer isso é que podem ir e conectar manualmente. Você sabe, claro que você pode ir e conectar manualmente até mesmo o intranet antes da existência da internet. Havia algo chamado intranet que ainda existe, que são corporações que têm intranet dentro delas. E você pode ter algo chamado extranet de uma corporação para outra, porque caso contrário, você precisa construir alguma segurança adicional para essa internet. Não está configurado de uma maneira que possa ser aberto ao mundo. Se eles se abrirem ao mundo, todos ficam hackeados. Recebemos todo tipo de coisas caóticas. Então, isso te diz um pouco mais sobre o que a hipercicle faz na equação. É por isso que muitas pessoas se referem a nós como esses caras protegendo a internet da inteligência artificial, porque esse nível adicional de segurança que pode permitir que qualquer pessoa conecte seu intranet a essa internet da inteligência artificial é muito poderoso. Então, sim, mal posso esperar por esse desbloqueio. Para que possamos entrar em muitos lugares abertos e conectá-los em todos os tipos de lugares e dar acesso ao mundo inteiro uns aos outros. Este é um momento enorme. Tipo, é como, se você pensar no quão grande é essa coisa, imagine que você pode dizer a qualquer pessoa, você apenas conecta, eu conecto qualquer computador que você possa pensar em qualquer lugar do mundo que, se existir, conecte ao meu nó, e ele será fornecido a você. As pessoas ficam tipo, o quê? Bem, quero dizer, o solicitante deve estar pagando por isso. Alguém terá que pagar. Você vai fazer isso de graça. Mas ainda assim, ter essa capacidade é enorme. Então, isso é chamado de nó de fronteira. O nó de fronteira, você pode ir e conectá-lo a qualquer pessoa fora de toda a rede, eles ainda não entraram na rede. Eles fazem um acordo de aperto de mão com você ou assinam um contrato ou algo assim. Dizer, vou comprar $20.000 de computação de você ou quero conectar ao seu nó pode alimentar algum governo em algum lugar, qualquer coisa. E a resposta é tipo, sim, agora, se for de thread único, você pode querer ter muitos nós de fronteira diferentes, mas nos bastidores também, você precisa ter a capacidade de ter como multithreads, porque se for de thread único, quero dizer, um nó talvez possa ter como 10, algumas solicitações de ida e volta por segundo, talvez 100, talvez 1000, mas quanto mais você tem, mais você pode lidar com muitas idas e vindas. E falando de nós de fronteira, tenho certeza de que receberemos algum tipo de informação mais detalhada para que possamos ler sobre isso e o lado técnico disso. Sim. 1.08 foi finalizado. Deve ser publicado. Acho que você já sabe que a equipe de marketing estava perguntando ao Robert se eles precisam fazer alguns designs em torno ou o que for. Mas eu realmente acho que isso já está finalizado, então deve sair hoje ou amanhã. Quero dizer, quando sair, acho que seria bom anunciar a todos. Sim, essa foi uma pergunta de pesca. Você me pegou. Sim. Então, estamos prontos para isso. Vamos lançar isso. Vamos lançar amanhã então. Sim. Faça isso. Faça isso. Ótimo. Fantástico. Posso entrar com uma pergunta rápida, por favor? Sim. Houve, no último espaço, que não consegui assistir ao vivo,
alguma menção a um artigo que seria lançado e depois a calculadora de receita, você tinha o JavaScript, acredito, e eles iam tentar fazer uma interface gráfica. Alguma atualização sobre esses itens? Sim, é o mesmo artigo que estamos falando. Acabamos lançando 1.07 para muitos dos operadores que fazem parte da rede, talvez 100 e poucos, mas para o público, o 1.08 é o que estará disponível para todos publicamente. Quando se trata da calculadora, descobriu-se que alguém tem que revisá-la de uma perspectiva legal, porque algumas pessoas expressaram que se a lançarmos como está, apenas fazendo entrada e saída matemática, algumas pessoas podem perceber como se fosse isso que pode sair ou entender mal. Então, há algum trabalho que precisa ser feito em torno disso para que as pessoas possam realmente ver isso como uma calculadora real baseada no que eu estou inserindo. Então, sim, infelizmente vivemos neste mundo onde, quero dizer, entendo. Sim. Sim. Um pequeno negativo, alguém em algum lugar começará a atacar todos nós. Estamos tentando fazer o máximo possível para evitar haters. Podemos ignorar haters. Eles provavelmente se odeiam. Mas os que às vezes me incomodam são aqueles que entenderam algo errado, mas são boas pessoas, sabe? Queremos converter cada um deles. Então, é por isso que quero tentar reduzir o mal-entendido e tentar, vamos chegar lá. Estamos fazendo progresso. Ainda estamos fazendo progresso. Vamos chegar lá. Quando as pessoas começarem a olhar para coisas factuais, elas chegarão a um lugar muito melhor. Obrigado pela atualização. Obrigado. Obrigado a todos. Se não houver perguntas, tenho um compromisso às 2. São 2h01. Sim, provavelmente temos que correr. Sim. Não, há mais uma, mas nós. Vai em frente. Era apenas uma. Alguém estava se perguntando sobre os 9.000 por dia, se estávamos usando essa cifra, quantos nós seriam necessários para obter essa quantia? Existe uma quantidade fixa de nós? Oh, eu não sei, tipo, esse específico é mais como alguém configurando aquele ambiente. Eu precisaria entrar nos detalhes do que seria, porque aqui está a coisa legal, Anthony. O que você sabe? Todos aqui já sabem que eu aposto que se você trouxesse os 100 melhores desenvolvedores de inteligência artificial do mundo, a maioria deles não saberia. E se eu estiver errado, talvez 60 deles saibam, mas não se importem com isso ou qualquer coisa. O ponto é que está sendo ignorado que, quando você está administrando esse negócio e crescendo esse negócio, há a parte de receita que está acontecendo de um lado. Outro lado é a criação de riqueza. É a criação de riqueza que eles não estão preocupados. E talvez quando eu digo os 100 melhores cientistas de inteligência artificial, não estou realmente dizendo isso para desconsiderar. Estou dizendo como as pessoas mais inteligentes e melhores do mundo, elas parecem ignorar esse componente, enquanto o operador e o proprietário do nó parecem saber disso, o que também significa que você considera isso no negócio que você está construindo. E você sente que está construindo algo que é capaz de obter muito mais resultados, e é isso que estamos fazendo com aquelas empresas de avaliação certificadas e tudo mais. Novamente, quando todos estiverem implantados, podemos falar mais sobre eles. Mas isso é super empolgante, que você sabe algo que existe neste mundo que a grande maioria do mundo não sabe ou não se importa. Mesmo se você pegasse os mais inteligentes, ainda é o caso, o que significa que provavelmente há uma oportunidade que pertence a alguém que sabe e àquele que não sabe. Então, sim, quando se trata disso, tipo, se você fosse adicionar isso à equação, se você fosse um proprietário de nó, se você pensar sobre isso da sua perspectiva, você é um proprietário de nó, você tem, digamos, 10.000 nós ou 10.000, vamos manter em um. Digamos que você tem 1.000 fábricas de nós, ok. E você calculou que cada fábrica de nós vai produzir 1024, você fez as contas em cada nó que ele pode produzir. Se cada nó pode ter uma média de, digamos, $10 por mês, ok, digamos, ou $2 ou 20. Não importa. Não quero que ninguém me cite dizendo que você me disse que vou ganhar 10 a cada, isso é mais como eu te forneço a conexão à internet. Eu não faço trabalho para Mackenzie, sabe? Então, é mais assim. De qualquer forma, se você fizer as contas nisso, sim,
eu te forneço uma conexão, mas também te forneço essa consciência da criação de riqueza, o que é super legal. E os $10 por nó que você, digamos, 5 anos a partir de agora, você tem essa média. Novamente, dissemos que temos 1000 fábricas de nós, significa que você tem como 1 milhão de nós, e isso é 10 milhões por mês. Isso é 120 milhões por ano. Então, essa receita recorrente de 120 milhões por ano. Se você fosse, por causa da independência, por que não há dependência de um ledger chamado IPERSAC? O IPERSAC não existe. Se houver uma dependência, então tudo pertence a esse conglomerado ou qualquer coisa. Não há dependência zero. Você possui seu próprio negócio. Você opera por conta própria. Ok. Então, agora você tem isso, é meio que como se você possuísse a cafeteria e tivesse 1000 cafeterias para aqueles que lembram. Então, essa criação de riqueza existiu por muito tempo para a eletricidade. Continua ficando cada vez mais sofisticada, colocando nas mãos dos operadores de nós e dos proprietários de nós, então você acaba tendo, ok, estou gerando, digamos, nesse exemplo específico que dissemos, então você tem 10 milhões, 120 milhões por ano. Quanto vale o seu negócio? Você consegue um multiplicador de 3x, é o menor que eu vi em toda a indústria financeira, 3x da sua receita. Algumas pessoas dizem 30x, 50x, qualquer coisa. Mas se o menor for 3x, então, agora você tem 3x multiplicado por 120, você tem 360 milhões. Então, agora você vai para esse negócio que está realmente indo nessa trajetória. Se não tiver os operadores certos, vai dar a eles $2 por nó por mês, mas eles calcularam que ter alguma trajetória pode levá-los a $10. Então, essa diferença entre ter um negócio que pode valer, sabe, 360 milhões para um negócio que pode valer como 70 milhões. Ok. Então, quanto você pagaria por isso? Você quer dar metade disso ao operador? Estou apenas dizendo que é como. Agora é uma negociação de negócios. Se houver um operador que venha e te diga, eu posso fazer esse trabalho e vou te cobrar $9.000 por dia ou $90.000 por dia ou não vou te cobrar nada agora, mas pego 50% de toda a riqueza que você vai criar, qualquer coisa. Meu ponto é que varia, mas a oportunidade está lá. Realmente tenho que correr. Estou no próximo. Muito obrigado. Ok. Tchau. Experiência brilhante. Cuide-se. Tchau. Hey, há algo que você gostaria de adicionar? Sim, queria adicionar uma pequena metáfora. Estive fazendo um pouco de pesquisa nos bastidores. É uma história que ouvi, nossa, quando ainda estava na faculdade. E me contaram que há um diálogo que saiu de um livro de Isaac Asimov. Ele é um escritor de ficção científica. Em 1972 escreveu um livro chamado A Última Pergunta. Mas parece que houve uma recontagem, e a ideia original na verdade veio de outro livro em 1954. E é algo assim. Então, imagine, sabe, como criamos essa tecnologia incrível, essa inteligência artificial que é capaz de reunir inteligência e se tornar mais inteligente. Eles têm todos esses operadores de nós que estão sustentando uma base disso. E isso chega ao escritório do presidente. E o presidente diz, ok, sabe, temos todo esse poder. Agora, há essa pergunta que estou morrendo de vontade de fazer. Existe um Deus? Certo? E então há esse momento de silêncio. A inteligência artificial está obviamente pensando, diz, sabe, volte amanhã, me dê um dia para processar esse pedido. E ele volta no dia seguinte, 24 horas depois, e diz, sabe, existe um Deus? E o cara diz, agora existe. E acho que, sabe, a razão pela qual amo essa história e essa metáfora para a hipercicle é porque realmente acredito que esse é realmente o poder que estamos trazendo para a mesa aqui. Algo que realmente fica mais inteligente com o tempo. E é aí que está a verdadeira riqueza, é construir e reunir, gerar, armazenar, transferir e compartilhar inteligência. Então, sim,
para qualquer um de vocês que está interessado nas origens disso, parece que na verdade veio de um livro escrito por Frederick Brown chamado A Resposta em 1954 como uma história curta. Foi recontada e depois se misturou com Isaac Asimov e suas histórias de ficção científica, mas parece que o crédito é dado a esse outro cara. Então, pensei que vocês apreciariam isso. Encerrando o espaço. Muitas coisas acontecendo esta semana. Há coisas sendo lançadas e compartilhadas com a comunidade nas próximas semanas. Estamos vendo o lançamento do HMS. São tempos empolgantes que as rodas de computação finalmente estão girando. E sei que muitos de vocês estiveram esperando por um tempo. Esta rede está funcionando Descobri que esta rede está funcionando há 2 anos e 4 meses. É quanto tempo estivemos funcionando? Um pouco menos de 2 anos e 4 meses. Então, percorremos um longo caminho, e estamos finalmente vendo a borracha encontrando a estrada. E estou tão feliz que todos vocês estão conosco. Obrigado por se juntarem a nós. Muito obrigado, Rei. E eu amo a metáfora. Sim. Muitas coisas saindo. Como você ouviu Tolfi dizer, vamos lançar o White Paper 1.08 amanhã. Dê uma lida. É uma ótima leitura. Realmente interessante. E então temos o vídeo do explorador do rei. Assista tudo. Eu aprendi algumas coisas. Fui dar uma fuçada e alguns easter eggs lá que você vai gostar de encontrar. Não vou te contar o que são. Você terá que encontrá-los sozinho. Mas há alguns easter eggs no explorador. Então, você pode se divertir com isso. E o HMS está sendo lançado também. Então, são todas boas notícias. O próximo espaço é 8 de agosto, 20 horas UTC. Espero ver todos vocês lá. Obrigado por sintonizarem, todos, e tenham um dia, noite ou tarde maravilhosa, onde quer que estejam. Cuidem-se. Obrigado, pessoal.